Abra sua Bíblia então, ou se você preferir, tem aqui no boletim o texto e nós vamos fazer a leitura. Só vamos ler um versículo a mais, tá? Aqui está até o versículo 13, nós vamos ler também o versículo 14. Então o texto ele diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, pois em Cristo Jesus a lei do Espírito que dá vida os libertou da lei do pecado, que leva à morte. A lei não era capaz de nos salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho Jesus na semelhança da nossa natureza humana pecaminosa e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós. De modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. Portanto, permitir que a natureza humana controle a mente resulta em morte, mas permitir que o Espírito controle a mente resulta em vida. Pois a mentalidade da natureza humana é sempre inimiga de Deus. Não obedeceu às leis de Deus e nunca obedecerá. Por isso, aqueles que ainda estão sob o domínio de sua natureza humana não podem agradar a Deus. Vocês, porém, não são controlados pela natureza humana, mas pelo Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, a ele não pertence. Uma vez que Cristo habita em vocês, embora o corpo morra por causa do pecado, o Espírito lhe dá vida, porque vocês foram declarados justos diante de Deus. E se o Espírito de Deus, que ressuscitou Jesus dos mortos, habita em vocês, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal, por meio deste mesmo Espírito que habita em vocês. Portanto, irmãos, vocês não têm de fazer o que a sua natureza humana lhes pede, porque se viverem de acordo com as exigências dela, morrerão. Se, contudo, pelo poder do Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão, porque todos os que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus, muito obrigado por este momento especial de adoração comunitária. Temos a certeza que o Senhor está conosco através do Espírito Santo. Temos a certeza, Pai, de que a sua palavra é suficiente e falará aos nossos corações. O que nós pedimos nesta noite é o auxílio, porque nós não somos aptos, prontos para entender. Então pedimos, Espírito Santo, que o Senhor seja o professor nessa noite, ilumine o texto em nossos corações, que possamos não só ouvir esta voz poderosa, mas ter o nosso coração quebrantado, nossos ouvidos e olhos curados, possamos ouvir e te ver, Senhor, tendo a nossa vida transformada, tendo a nossa natureza transformada. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Em 1999, irmãos, foi lançado um filme chamado Clube da Luta. Com certeza, muitos homens aqui já assistiram esse filme. Mas nesse filme tem uma frase marcante, que é muito aplicada à nossa série de mensagens. A nossa série está terminando hoje, e nós, desde janeiro até agora, trabalhamos, aprendemos, expomos textos que tratam de pecados intocáveis. Aqueles pecados que a gente gosta de ter, aqueles pecados que a gente dá outro nome para eles, aqueles pecados que estão nos baús das nossas almas, guardados, e de vez em quando nós vamos lá e alimentamos eles. Então, em 99, nesse filme, tem uma frase que ela é marcante e expressa bem verdades em relação à nossa série de mensagens, e essa frase diz: as coisas que você possui acabam possuindo você. As coisas que você possui acabam possuindo você. Essa frase trata de identidade. Essa frase, na verdade, trata da fragilidade da nossa identidade, que é moldada por aquilo que nós valorizamos. Por vezes, por conhecer alguém e estar muito próximo dessa pessoa, nós começamos a falar da forma que essa pessoa fala, usar, de repente, algumas gírias que essa pessoa usa,
às vezes, indo para um outro país, rapidamente a gente adquire tons ali daquele sotaque, daquele outro país, porque nós somos facilmente moldados. E aquilo que você possui, acaba possuindo você, a sua identidade, ela é moldada. Somos facilmente controlados. E eu sei que a gente não gosta de ser colocado nessa posição. Nós achamos que temos o controle sempre, que estamos sempre no comando, que lideramos, que não somos influenciados, mas estamos sempre influenciando. No entanto, irmãos e irmãs, sabemos, sem querer admitir, que não conseguimos, por exemplo, por nossa própria força e esforço, controlar o nosso orgulho, a nossa necessidade de aprovação, a nossa necessidade de controle, de ter o controle, de controlar e, às vezes, controlar até a vida do outro. Não conseguimos controlar a nossa irritabilidade, o nosso egoísmo. E aí o que nós fazemos para tentar nos proteger? Nós damos outros nomes, né? Nós dizemos que este é o meu jeito, mas a Bíblia dá outro nome para isso. A Bíblia chama essas coisas de pecado. A nossa cultura olha para esses pecados intocáveis e ela diz, é biológico isso já está com você, e de fato, por conta da natureza pecaminosa, sim, ou isso é um trauma ou traço de caráter. Então, de um lado, nós temos a nossa cultura secularizada que está sempre tentando te confortar e dizer, olha, não é você, são os traumas da sua vida, já nasceu com você, ou então é um traço do seu caráter. Só que na outra ponta estão os religiosos, os fariseus, e esses estão dizendo o seguinte, olha, apenas pare de fazer isso e se esforce mais, e está tudo certo. Cumpra regras e se esforce, porque está tudo bem. Aí entra Paulo e Romanos, né? Paulo com a carta à igreja de Roma. O problema não são os nossos traumas, o problema não é a nossa falta de esforço, o problema é a nossa natureza que precisa ser transformada. Esse é o problema, entenda isso. O problema dos nossos pecados intocáveis é a natureza pecaminosa, que já vem, aí sim, né? Nascemos em delitos e pecados. Paulo vai dizer em Romanos, né? Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ao longo das últimas semanas, tratamos desses pecados intocáveis. Atitudes que, embora pecaminosas, elas fazem parte da nossa vida. Diariamente elas estão ali presentes, não nos causam mais desconforto, não lutamos mais contra elas, está tranquilo. Mas por que está tranquilo? Está tranquilo porque a gente mudou o nome, a gente dá outras características, a gente esconde, a gente coloca uma maquiagem. Não queremos nos arrepender, não queremos submeter esses pecados a Cristo. Esses pecados são feios, eles nos deformam, nós preferimos esconder do que tratar. Falamos ao longo dessas semanas sobre o orgulho, sobre os pecados da língua, sobre a ingratidão, sobre a irritabilidade, sobre o egoísmo, sobre a ansiedade. Nessa tentativa de esconder os nossos pecados ou maquiar eles, o orgulho nós chamamos de amor próprio. E aí nós dizemos, né, eu sei o meu valor e não aceito nada menos do que isso. E as pessoas tentam, às vezes, até nos motivar assim, né? Você precisa se dar valor. Sabe por que nós, cristãos, não temos problemas com isso? Porque nós sabemos quem nós somos e sabemos o valor que nós temos. O texto termina na sua última frase dizendo quem nós somos, filhos de Deus. Mas o mundo procura, a nossa sociedade, a nossa cultura, e nós estamos ali, comprando esta ideia. Orgulho é amor próprio. Pecados da língua, sinceridade, preocupação, desabafo.
Eu vou comentar contigo, mas não é para você comentar com ninguém. Só estou comentando contigo para você orar, tá? É para você orar, e terrível o que ele está fazendo. Preocupação, estou muito preocupado com ele, está sabendo? Sabe o que ele está fazendo? Estou preocupadíssimo. E aí você já está ali se mordendo, querendo saber. Ele vai falar, o fofoqueiro vai falar, mas não é fofoca, é preocupação, é desabafo. Ingratidão, critério alto. Eu não sou ingrato, eu só acho que as coisas podem ser melhores. Para que sejam melhores, eu deixo para trás situações, pessoas, e a irritabilidade é temperamento explosivo. Eu sou assim, eu sou explosivo. As pessoas me tiram do sério e é um traço de caráter. A ansiedade, zelo excessivo ou responsabilidade, né? Por isso, uma preocupação antecipada de problemas que ainda não aconteceram. Egoísmo são prioridades, né? Eu primeiro, porque se eu não cuidar de mim, como é que eu vou poder pensar nos outros? E nós vamos vendo que esses são alguns nomes, mas eu sei que você talvez tenha um nome diferente para o seu pecado intocado. Quando nós abrimos então a carta de Paulo aos Romanos, nós precisamos entender um pouco sobre a carta. A carta de Paulo é uma carta teológica belíssima, o evangelho é exposto ali de uma forma maravilhosa. Paulo ele está escrevendo a Roma, Paulo não conhece a igreja de Roma, então ele escreve para a igreja de Roma para se apresentar. Alguém plantou aquela igreja, provavelmente, com a primeira grande perseguição da morte de Estevão, o povo foi espalhado, retornando para os seus lugares, para os seus países, para as suas cidades, e a igreja de Roma foi plantada. Paulo já pregando por toda a região da Judéia, Samaria, agora ele vai avançar e ele quer pregar na Espanha. E ele precisa de uma base, ele precisa de apoio para isso, e ele escolhe Roma. Então ele escreve se apresentando à igreja de Roma, dizendo quem ele é. E quando nós abrimos então essa carta belíssima, nós vamos ver que ele começa mostrando que está todo mundo no mesmo barco, todos são pecadores. E aí quando eu digo todos, ele está tratando de judeus e gentios. Para um judeu o mundo era dividido assim, nós somos judeus, povo de Abraão, e os gentios são todos os outros que não são. Paulo está, e o judeu dizia, olha, nós somos melhores do que os gentios. Paulo está dizendo, não, estão todos no mesmo barco, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Capítulo 1 ao capítulo 3, todo mundo é pecador. Todos pecaram e ninguém consegue ser perfeito diante de Deus. Como não somos perfeitos, como somos pecadores, não conseguimos nos salvar sozinhos. Tentamos seguir regras, mas não conseguimos alcançar a salvação. Deus intervém e somos alcançados por Ele, por Deus. Já que nós não conseguimos nos salvar, a intervenção vem de Deus. E Ele então nos salva através de Jesus Cristo. Capítulos 4 e 5. Então você vê uma progressão da mensagem do Evangelho. O homem ele é pecador, na impossibilidade de se salvar. O homem pecador, capítulo 1 a 3, na impossibilidade de se salvar. Deus envia Jesus Cristo, capítulos 4 e capítulo 5. E então essa realidade de que, embora nós não consigamos nos salvar, Deus envia e prepara a salvação, isso muda tudo. Porque agora não precisamos mais ser escravos do pecado, capítulo 6. E então vem o capítulo 7, aquele capítulo filosófico, onde Paulo vai tratar da lei. E ele vai dizer, por exemplo, olha, o bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. Mas o mal que eu não quero fazer, este faço. E se faço aquilo que eu não quero, já não sou eu quem faço, mas o pecado que habita em mim. E ele diz que o pecado que habita em nós traz condenação. O pecado não traz vida, o pecado traz morte. O não cumprimento da lei traz morte. A lei, com o objetivo de mostrar o pecado, traz morte. Não porque ela seja ruim. Ela é boa, Paulo fala, ela é santa, é a lei de Deus. Mas nós somos pecadores e nos valemos da lei para pecar. E o capítulo 7 todo desenvolve essa ideia. E Paulo diz, olha, aquele que está tentando alcançar a salvação através do cumprimento da lei, ele está condenado. Não há salvação para ele, porque ele está tentando se salvar através do próprio mérito. E então brilha
o capítulo 8. Em meio ao versículo 24 do capítulo 7, que é uma explosão de dor, é uma explosão de dor quando Paulo diz: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo está, na verdade, através deste grito, preparando o capítulo 8 e preparando no capítulo 8, esta beleza da ação poderosa de Cristo em nos salvar. E ele começa então o capítulo 8 dizendo: portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Na nossa versão aqui ele diz, agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Nós vamos olhar para esse texto e nós vamos procurar caminhar em nossa jornada, e o primeiro ponto dos versículos 1 ao versículo 4 é o fim da condenação. O fim da condenação é exatamente a base para a mudança. Como vencemos pecados intocados, pastor? Como podemos dar um fim nesses pecados intocados? A base é exatamente esta realidade que aponta para o fim da condenação. Por causa do ensino do capítulo 7, Paulo agora começa o capítulo 8 com um divisor de águas. Um divisor de águas para nossa alma cansada e desesperada. Nós estamos entrando no capítulo 8, vindo de um capítulo pesado, em que a condenação é colocada sobre os ombros daqueles que tentam alcançar a própria salvação. Mas quando nós entramos no capítulo 8, Paulo diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação. Para quem? Para aqueles que estão em Cristo Jesus. Agora não há condenação, mas havia, Paulo, sim, para aqueles que tentam alcançar a sua própria salvação. E Paulo usa no capítulo 7, consequentemente, no capítulo 8, um termo jurídico, condenação. E agora ele diz: não há mais condenação. Paulo está dizendo: nosso veredito, a decisão final do juiz, ela foi antecipada. Quando ele começa o primeiro versículo dizendo agora, este agora de Paulo indica que o julgamento final, que o veredito final foi trazido para o presente. Antes a sentença era culpado, por quê? Porque estávamos tentando nos salvar, estávamos tentando de alguma forma, pelo cumprimento da lei, pelo cumprimento de regras, salvar a nossa própria vida. Mas Paulo diz que se confiamos em Cristo, agora, no tempo presente, nós já começamos a desfrutar de uma decisão final, de um veredito favorável. Nós não seremos absolvidos no julgamento final, estamos sendo hoje. O veredito é antecipado. Nós não temos mais condenações sobre nós, porque Cristo mudou a nossa condição, porque a obra de Cristo mudou a nossa condição, porque o sacrifício de Cristo mudou a nossa condição. E o que Paulo está dizendo não é que o pecado vai deixar de existir. O que ele está dizendo aqui, no mundo em que nós estamos, o pecado não vai deixar de existir, mas o que ele está dizendo é que a condenação, o veredito, a decisão final foi removida por causa da nossa união com Cristo. Então você que é um cristão, você era culpado quando andava em delitos e pecados, mas agora você foi absolvido. E Paulo está dizendo: não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Esse agora existe, e ele só existe porque Jesus Cristo já cumpriu o necessário para a nossa salvação. Ele morreu na cruz, ele derramou o seu sangue, e o seu sangue é tão poderoso que nos alcançou e nos purificou. Este não é um agora se esforce mais, mas é um agora que você está em Cristo, todo o peso da condenação
foi retirado das suas costas. Agora que você está em Cristo, você foi liberto. Você tem uma decisão final favorável. Você foi perdoado. A base não é a nossa performance, então. Não é a nossa perseverança, mas é a nossa união com Cristo. Como você está nele, está em Cristo, você desfruta das obras e dos frutos da sua obra. Estar em Cristo, e talvez isso gere dúvida, tá, pastor, mas o que é estar em Cristo? Né? Estar em Cristo significa que quando Deus olha para você, a ideia de estar é estar escondido, tá? A ideia de estar em Cristo aqui em Paulo é alguém que é enterrado, não é? Alguém morre, cava-se uma cova, essa pessoa é enterrada e jogada a terra por cima, e ela está completamente escondida na terra. Essa é a ideia de Paulo. É estar em Cristo, é estar escondido completamente nele. E quando ele diz isso, ele está dizendo que quando Deus olha para você, ele não vê o seu histórico de erros. Como o cantor, né, o compositor, o poeta Estênio Márcio diz em uma das suas músicas, ele não vê os compêndios dos seus pecados. Não são livros nem bibliotecas, são compêndios. Deus olha para você e ele não vê o seu currículo podre pelo pecado. O que ele vê é o Filho. Isso é estar em Cristo. Isso é estar escondido em Cristo. Se você está em Cristo, sua salvação não depende do seu esforço. A sua salvação não depende de você se segurar, se agarrar a Jesus Cristo. Mas a sua salvação está no fato de que é Ele quem te segura. É Ele quem está te sustentando. E é por isso que nós não cremos que uma vez que nós estamos na mão de Jesus Cristo, algum poder possa nos tirar dessa mão, algum poder, Satanás e seus demônios, possam abrir as mãos do Deus poderoso e soberano e nos arrancar de lá. A nossa salvação não depende de nós nos agarrarmos a Cristo, mas porque Cristo nos alcançou e nós estamos seguros em suas poderosas mãos. É uma união inseparável. Estar em Cristo é estar escondido. E se o verso 1 nos traz essa boa notícia dizendo, fiquem tranquilos, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Os versículos 3 e 4 explicam como Deus conseguiu fazer isso. Porque pense comigo, como que um Deus santo e justo poderia permitir que pecadores entrassem na glória eterna? Como eu e você, cantamos aqui agora, logo eu, Senhor, um pobre pecador. E pobre pecador não é pobre no sentido de pobrezinho, né, tadinho, olha que pessoa que sofreu tanto e agora se tornou um pecador. Não, é um pecador miserável, irmãos. É porque pecador miserável não encaixaria na música, mas a ideia é essa. Logo eu, um miserável pecador. Não um pobrezinho, alguém humildezinho, que peninha. Não, é alguém que é inimigo de Deus, que afronta Deus com a sua vida e com os seus pecados. E como que Deus, sendo poderoso, mas justo, santo, permite que homens assim, igual a mim, igual a você, mulheres igual a você, entrem na glória eterna? Os versículos 3 e 4 explicam isso. A lei não era capaz de salvar por causa da fraqueza da nossa natureza humana. Por isso, Deus fez o que a lei era incapaz de fazer ao enviar seu Filho na semelhança da nossa natureza humana, pecaminosa, e apresentá-lo como sacrifício por nosso pecado. Com isso, declarou o fim do domínio do pecado sobre nós, de modo que nós, que agora não seguimos mais nossa natureza humana, mas sim o Espírito, possamos cumprir as justas exigências da lei. A lei de Deus é perfeita, Paulo vai dizer isso no capítulo 7. Ela é santa, ela é boa. O problema não é a lei, o problema somos nós. A lei é boa, perfeita, nós somos o problema, porque nós somos pecadores. Pastor, eu não entendi, mas vai entender agora. Uma visão clara, um exemplo claro.
Você foi na feira, e por acaso na feira estava vendendo porquinhos. E aí você comprou um porquinho bonitinho, rosadinho. E aí você pegou esse porquinho e levou para casa. E aí você chegou em casa, deixou o porquinho num cercadinho, e aí você pegou uma casinha de cachorro que tinha lá, você pintou essa casinha, você botou pro porquinho. E aí você botou no cercado a casinha do porquinho, e você botou uma tigelinha para comida, bonitinha, com o nomezinho dele ali, Pig, e ali estava a comidinha, e você colocava comidinha, raçãozinha para ele ali, e você deu um banho nele, colocou um lacinho nele, e ele ficou bonitinho, tomado banho, botou perfume no porquinho, e você colocou o porquinho nesse lugar preparado para ele, bonitinho, todo cuidadinho. E aí, com pouco tempo, aquele porco, porque ele é um porco, ainda que bonito, cheiroso, tomado banho, ele começou a cavar, ele começou a se sujar, e aí na primeira oportunidade, ele correu para um lugar onde havia lama, e ele começou a rolar na lama, e aí, quando você não deu conta, ele foi no lixo, ele rasgou o lixo, ele começou a comer lixo. Sabe por quê, queridos? Porque você pode pegar um porco e dar banho nele, mas a natureza dele, ele é um porco, não mudou a natureza. Você tentou mudar o exterior, você tentou dar banho nele, mas um porco gosta de lavagem, e um porco ele gosta de lama. É disso. Não adianta você tentar ensinar um porquinho sobre etiqueta, como ele deve se comportar. As orientações não são seguidas porque um porco não tem natureza para seguir essas orientações. Esse é o ponto. Você pode tentar ensinar um porco como ele deve se comportar. Você ensina cachorros, né? Você não consegue ensinar um porco a não ir para o chiqueiro, a não comer comida podre, a não se sujar na lama, porque ele não tem natureza para entender e cumprir. A natureza dele é porco. É isso que ele é. Ele é um porco. A natureza dele aponta para a lama. A natureza dele aponta para o chiqueiro. A natureza dele aponta para o resto de comida. O manual de etiqueta que você tentou ensinar, ele é bom, mas o porco não consegue cumprir. Na verdade, ele nem se esforça para cumprir, porque a natureza dele aponta para rolar na lama. Esses somos nós. Paulo está dizendo, a lei é boa. A lei não é ruim. Mas o problema é que nós não temos natureza para cumprir a lei. E quando nós estamos diante dessa lei, nós vamos usar essa lei para o pecado. Porque a nossa natureza é rolar no pecado. A grande questão é que a gente nem tenta cumprir. A gente simplesmente se entrega ao pecado. Miserável homem que sou, quem poderá me libertar do corpo dessa morte? Como a gente não consegue cumprir a lei, Deus desceu até nós. Se a pergunta era como um Deus santo permite que homens pecadores entrem na sua eternidade, porque esse Deus santo se fez homem, e sendo homem Deus, recebeu a punição que seria nossa, garantiu a libertação, garantiu o veredito, a decisão final para as nossas vidas. Jesus foi homem real, sentiu fome, cansaço, tentação. Isaías diz que ele foi tentado em tudo, mas sem pecado. Ele entrou em nosso sistema infectado pelo pecado, para limpá-lo por dentro. Deus condenou o pecado, e Paulo diz que ele condenou o pecado na carne. A carne aqui é a carne de Cristo. Deus condenou o pecado na carne. Isso é pesado, irmãos. Significa que Deus não deixou o pecado passar. Ele descarregou a punição que você merecia em Jesus. Por isso nós temos que parar de dar outros nomes para o pecado, porque o pecado não é algo pequeno, o pecado não é algo simples, o pecado não é uma atitudezinha, o pecado é uma afronta completa a um Deus santo. E esse Deus santo não fez vista grossa para o pecado, esse Deus santo não olhou para o lado, esse Deus santo não deixou passar. Ele se fez homem, e sendo homem, ele descarregou a ira e a punição que deveria ser sobre nós, em seu próprio Filho. O Pai envia o Filho, e o Filho morre naquela cruz. Deus é justo demais para não punir o erro. Não fez vista grossa. Ele puniu
a si mesmo na pessoa de Cristo Jesus. Muitos acham que se não há condenação, e aí é outro problema, né? Pastor, estou em Cristo, não há condenação, então agora eu posso viver do jeito que eu quiser. Se você pensa assim, queridos, você ainda está preso ao pecado. Se não há condenação, pastor, então eu não posso viver do jeito que eu quero. Queridos, quando você entende o que você merecia, quando você entende o que Cristo fez e a posição que Cristo assumiu, que era sua, e a ira que ele recebeu, o cálice da ira de Deus sobre o seu próprio corpo, ele foi moído por nossos pecados. Quando você entende o pecador imundo e miserável que você era, e Cristo veio e morreu por você naquela cruz, quando você entende o poder libertador que há no sangue de Jesus, quando você entende que você não poderia nunca escolher a Cristo se Ele não viesse, morresse naquela cruz para te libertar dos seus pecados, e Cristo diz, não há condenação sobre você, você se rende a Cristo neste momento, você se ajoelha diante de Cristo e diz, Senhor, muito obrigado, porque eu não era merecedor desta graça maravilhosa, eu não era merecedor deste sangue poderoso, eu não era merecedor do seu sacrifício, eu merecia o inferno, mas o Senhor veio e me salvou, o Senhor veio e me resgatou do meu estado de morte, o Senhor veio e soprou vida sobre mim. Pastor, eu posso viver do meu próprio jeito? Paulo diz o oposto aqui. Agora, é exatamente agora que nós estamos em Cristo, que a lei se cumpre em nós. É agora que nós temos prazer na lei de Deus. É agora que a gratidão nos conduz até a presença de Deus, para nós vivermos diante desta presença todos os dias, colocando os nossos pecados diante dele, clamando, Senhor, sustenta a minha vida, Senhor, muda o meu coração, dá-me um coração igual ao teu, Senhor. Senhor, transforma a minha vida a cada dia, me sustenta a cada minuto. Nosso coração legalista deseja obedecer para ser aceito, mas o que Paulo está nos dizendo é que através de Cristo nós somos aceitos e por isso nós desejamos obedecer. A questão é que obedecer a Cristo não é um peso para aquele que entendeu aonde estava e aonde está agora. Obedecer a Cristo é uma alegria. O Espírito Santo muda o que você ama. O Espírito Santo muda o que você valoriza. O Espírito Santo muda os seus afetos, as suas prioridades, os seus planos. Antes você mantinha pecados intocáveis, guardados e seguros no porão da sua alma. Agora, você abre mão desses pecados, agora você se arrepende em obediência. Por quê? Porque você ama Deus, porque você quer agradar o seu Pai. Em Cristo, nossa natureza é transformada, irmãos. Nossos pecados intocados são dominados. Não escondemos mais, não maquiamos mais, não damos outros nomes. As algemas, os grilhões que nos prendiam, eles são despedaçados. Os grilhões que nos prendiam à ansiedade, ao orgulho, ao egoísmo, à irritabilidade, à ingratidão, eles são despedaçados. Olhar para a beleza do Evangelho é olhar para a nossa libertação. E Paulo diz, a boa notícia, não há mais condenação, não estamos mais condenados. E então Paulo avança, agora que não somos mais condenados, temos uma nova mentalidade. E essa nova mentalidade é a raiz da mudança, é onde a mudança começa a acontecer. Ele gasta os primeiros 4 versículos para nos mostrar que nós não somos mais homens e mulheres condenados. E por que não somos? Porque Cristo morreu por nós. Mas agora, nessa nova mentalidade, ele mostra aonde a mudança ela começa. A partir do versículo 5 até o versículo 11. E ele diz,
Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam nas coisas da natureza humana, mas os que são controlados pelo Espírito pensam em coisas que agradam o Espírito. E aí, irmãos, entenda o seguinte: se você, na sua vida, só pensa nas coisas desta terra, você é dominado pela sua natureza humana. É isso que Paulo está falando. Eu só penso em dinheiro, eu só penso em bens, eu só penso na minha ascensão profissional. E eu não estou dizendo que essas coisas são ruins, não. Tá? Dinheiro é bom, se você ganhar dinheiro, bom. Mas qual o lugar do dinheiro na sua vida? Lembre-se, aquilo que você possui, acaba possuindo você. Às vezes é a nossa família, às vezes é o nosso filho, aonde eu quero que ele chegue, eu vou investir nele porque eu quero que ele chegue ao topo, ao lugar mais alto. Negligenciamos a espiritualidade, negligenciamos a devoção, negligenciamos a palavra, negligenciamos a comunidade. O que Paulo está dizendo é o seguinte: nessa mudança que acontece, na mentalidade, se você pensa nas coisas da natureza humana somente, você é dominado pela carne, pela natureza humana. Você está distante de Deus. E é muito fácil emular, é muito fácil, de uma forma teatral, nós encenarmos domingo após domingo Bíblia, cânticos, levanta a mão, de vez em quando se emociona porque os hinos são bonitos, sabemos a hora de levantar, a hora de sentar, cumprimentar o irmão, sorrir, ofertar, vir de manhã, trazer a nossa lição, ler a nossa lição durante a semana, e é possível que você faça todas essas coisas e ainda assim esteja completamente distante de Deus. Por quê? Porque quem comanda a sua vida é a natureza humana. Mas aí Paulo vai dizer: se vocês são controlados pelo Espírito, pensam em coisas que agradam o Espírito. Você começa a viver, e vivendo, você está constantemente se questionando: será que isso agrada o Espírito? Será que isso glorifica a Deus? Será que isso louva o nosso Senhor? E a pergunta é: quem te domina? A natureza da carne ou o Espírito? Aqueles que são dominados pela natureza humana pensam em coisas da natureza humana. Existem então duas possibilidades: seguir as coisas terrenas, buscar e pensar nelas, ter esse interesse por elas, amar tanto o pecado a ponto de cultivar, guardar, proteger e até dar outro nome para ele. Mas os que foram alcançados por Cristo, aqueles que confiam na obra, aqueles que desfrutam dos frutos desta obra, vivem segundo o Espírito Santo de Deus. Portanto, eles se submetem à direção do Espírito. Concentram sua atenção em tudo quanto é amável, amado pelo Espírito. Vivem uma vida de arrependimento, de santidade, amam a palavra, buscam a Deus em oração, clamam pela direção do Espírito, se envolvem na vida da comunidade, dos outros irmãos, vivem uma vida que glorifica e agrada o Espírito. E aqui Paulo deixa claro, são polos opostos. E existe um perigo tremendo para nós que somos cristãos, tá? Estamos na igreja já há muito tempo. É a tentativa, diante de um texto como esse, de nós vivermos o meio termo. A gente costuma dizer em cima do muro, né? Não há meio termo nessa história, irmãos. Nós não podemos servir a Deus e ainda assim amar o pecado. Nós não podemos ser metade de Deus e metade dos nossos planos e anseios pecaminosos. Por quê? Paulo diz no versículo 7, porque a mentalidade da natureza humana é inimiga de Deus. Nunca obedece às leis de Deus e nunca obedecerá. Se você ama o pecado, só tem uma solução para você: se arrepender, clamar, chorar pelo pecado. Não adianta você colocar, como o podcast dos pecados intocáveis, né? Colocar para debaixo do tapete. Não adianta você varrer para debaixo do tapete. Não adianta você esconder. Quantas vezes, na luta contra o pecado,
aquela atitude pecaminosa. Você saiu da igreja no domingo e disse, eu não faço mais. Confiante. 1 semana, 2 semanas, tropeçou. Estava rolando na lama de novo. Estava fazendo de novo. Estava mentindo de novo. Estava na pornografia de novo. Estava na fofoca de novo. Estava na irritabilidade de novo. Estava na mentira de novo. Não adianta. Paulo está dizendo, se a sua mentalidade ela é dominada pela natureza humana, esta natureza humana é inimiga de Deus. Ela não obedece à lei de Deus. Ela nunca obedeceu, Paulo diz, e nunca vai obedecer. Paulo não diz que o ser humano tem dificuldade de obedecer. Você percebe isso, irmãos? Paulo não está dizendo aqui o seguinte, olha, irmãos, é muito difícil obedecer à lei de Deus. Paulo está dizendo, se a sua natureza é carnal, é impossível que você obedeça à lei de Deus. É impossível. Só tem um caminho. Que caminho é esse? A rendição. Você se rende a Cristo. É o único caminho. Perceba isso. Pare de lutar e tentar vencer o pecado. Você, sendo carnal, não vai conseguir. Porque a natureza humana é inimiga de Deus. É como um rádio quebrado que vai sintonizar só em uma estação, a estação do eu. Ele não consegue, não tem equipamentos necessários para sintonizar em outra frequência. E aí Paulo diz no versículo 8, por isso, aquele que ainda estão sob o domínio da natureza humana não podem agradar a Deus, entende? É impossível. E por que esse versículo é importante? Eu vou ler de novo ele. Por isso, aquele que anda sobre o domínio da natureza humana não pode agradar a Deus. O que Paulo está nos ensinando aqui? O que Paulo derruba aqui? Paulo derruba a ideia de boas obras. As boas obras, as suas boas obras, não têm mérito nenhum na salvação. Mesmo que alguém faça algo bom, como ajudar um vizinho, ser honesto, ser um bom esposo, ser um bom profissional, se a motivação interna não vem de um coração, de uma natureza transformada pelo Espírito, focado na glória de Deus, esta ação nasce da carne, portanto, não atinge o padrão de santidade de Deus, não agrada a Deus. Você está fazendo para você mesmo. Suas obras não valem de nada para a sua salvação. Vamos pensar em nós aqui, igreja local. Ouvimos sobre orgulho, ira, ingratidão, são pecados. Ficou muito claro para nós ao longo das semanas. Precisamos de arrependimento. Se é pecado, precisa de arrependimento. Se é pecado, não precisa de esforço. Precisa de arrependimento, rendição. Mas após essas pregações que nós tivemos aqui, continuamos orgulhosos, irados, ingratos, ansiosos. Não vemos esses problemas como pecados em nossas vidas. Mesmo que a Bíblia seja clara em mostrar que é pecado, a gente acha que não em nós. Conseguimos até enxergar no outro esses pecados, mas não em nós. E por conta disso, não vemos que precisamos nos arrepender. Olhando para esse texto, para o exemplo que nós já falamos aqui, alguém que vive dessa forma, está sendo guiado por sua natureza humana. Ele não se arrepende, ele é impenitente, ele é duro de coração. E Paulo vai dizer, capítulo 7, versículos 19 e 20, pois o que faço não é bom e não é bem o que desejo, mas o mal que não quero fazer, este continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem faz, mas o pecado que habita em mim. E aqui a ideia não é que a culpa é do pecado, tá vendo? Que foi o que Adão e Eva tentaram fazer, né? A culpa não é nossa. A culpa é do pecado. Pastor, Paulo está dizendo aqui, está tranquilo, porque eu peco, mas a culpa não é minha. A culpa é do pecado. Não é isso que Paulo está falando, não, legalista.
O que Paulo está falando aqui é que você é tão dominado, a sua identidade está tão enraizada no pecado, que o pecado manda em você. Você é controlado pelo pecado. Quando você é orgulhoso porque o pecado manda em você. Quando você é fofoqueiro porque o pecado manda em você. Você percebe isso? Eu não estou falando isso para você ficar chateado. Eu estou falando isso porque Paulo está falando isso. Porque a Bíblia está mostrando para nós que aquele que é dominado pela natureza humana, carnal, ele está distante de Deus. E ele é tão dominado que o pecado o define. E as pessoas com o tempo começam até a chamar assim, né? Ó o fofoqueiro vindo ali. Já chamou alguém? Falou assim, quem está chegando aí? O fofoqueiro. Ó o reclamão que está chegando aí. Ó o esquentadinho que está chegando aí. Bonito, né, Débora? Quem é o esquentadinho? Está do seu lado? O pecado aí, ó, julgando o irmão, certo? A questão é, você às vezes é definido pelo pecado. Quando você chega, eles não chamam mal o teu nome, já te chamam pelo pecado. O que é isso, irmãos? Natureza pecaminosa. Paulo está dizendo, olha, eu não faço o bem que eu quero, eu faço mal. Eu não faço o bem, não é porque o pecado, não, é porque eu já estou definido pelo pecado. O pecado está tão entranhado em mim que eu obedeço. Eu sou escravo do pecado. O pecado é um senhor e ele manda e eu obedeço. Mas Paulo vai nos dar boas notícias, né? Logo após mostrar essa nossa incapacidade, é incapaz de fazer aquilo que agrada a Deus, Paulo começa então estabelecendo uma condição maravilhosa. Se Cristo habita em você, Paulo está dizendo, olha, se Cristo está em você, ele falou tudo isso da natureza humana, mas aí ele diz, se Cristo está em você, você não está mais debaixo da natureza carnal. Paulo admite que o corpo está morto por causa do pecado. Paulo admite que o pecado nesta terra, ele vai continuar e nós vamos lutar contra o pecado. Quando ele diz, olha, o corpo está morto por causa do pecado, isso significa que mesmo sendo salvos, ainda sofremos a consequência da queda de Adão. Doenças, envelhecimento, morte física. O pecado deixou um resíduo em nosso corpo mortal. Mas ao mesmo tempo, o seu espírito já possui a vida eterna. Por quê? Por causa da justiça. Não a sua justiça, mas a justiça de Cristo que te veste. Como se a justiça fosse uma roupa e você se veste com essa justiça. Você já foi declarado justo no tribunal de Deus. E essa sentença traz vida imediata à sua alma está viva. Você não é mais dominado pela carne, agora a sua alma é livre, você está livre dos delitos e pecados, está livre da escravidão, os grilhões foram quebrados, você recebeu a liberdade, não precisa mais obedecer ao pecado, mas Paulo diz, olha, mas o corpo ainda vai sofrer, tá? O corpo sofrerá corrupção, o corpo vai morrer, mas a alma está viva. Mas aí olha o que ele fala no versículo 11, belíssimo. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus dos mortos habita em você, o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos dará vida ao seu corpo mortal por meio deste mesmo Espírito que habita em você. Olha que coisa bonita, Paulo está dizendo, você foi alcançado por Cristo, você não está mais debaixo do poder da natureza humana, mas o seu corpo ainda sofrerá pelo pecado de Adão. A gente vai envelhecer, vai ter doença, vai morrer um dia. Mas aí Paulo diz, mas o Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos, depois que você morrer por conta do pecado, o teu corpo morrer e a sua alma for para o Pai, chegará um dia em que esse mesmo Espírito vai ressuscitar o seu corpo. A sua alma vai se unir a esse corpo e você vai entrar na Nova Jerusalém glorificado. Paulo está dizendo o seguinte, aquela sentença do versículo 1, agora não há mais condenação, ela muda tudo. Você vai entrar no céu andando. Neste corpo? Não. Num corpo completamente transformado pelo poder. Num corpo completamente livre do pecado. Um corpo completamente livre dos resíduos do pecado de Adão. No versículo 11, Paulo expande a salvação para além da alma,
além da morte e além da vida. O argumento de Paulo é: se Deus teve poder para levantar Jesus do túmulo, este mesmo Espírito que mora em você agora, porque você não é mais dominado pela carne, mas dominado pelo Espírito, este mesmo Espírito, ele vai te levantar. Ele vai te levantar do túmulo, ele vai te levantar dos mortos no dia final. O ensino aqui é que o Espírito Santo é o agente de nossa ressurreição futura. A salvação só estará completa quando o nosso corpo mortal for transformado em um corpo glorificado, livre da corrupção e do pecado. Aí acaba a obra do Espírito Santo e nós entramos na Nova Jerusalém. Abandonar nossos pecados intocáveis não aponta para uma vida debaixo do poder do Espírito somente agora, mas nos mostra que até mesmo o Espírito, que até mesmo depois da nossa morte, esse Espírito irá nos ressuscitar. Seremos glorificados e viveremos eternamente com Jesus. Você percebe agora o que está em jogo? Estamos tratando de eternidade, irmãos. Nós não estamos tratando apenas desta terra. As atitudes, a busca, o amor pela palavra, a submissão a Cristo, a vida em igreja, o discipulado, o compromisso, a perseverança, não são coisas apenas para esta terra, mas apontam para a eternidade. Quando o pastor te estressa dizendo por que você está faltando à igreja, ele está preocupado com a sua eternidade. Quando um irmão te liga e fala, eu estou sentindo falta de você, ele não está preocupado só porque você não veio no domingo, esse domingo que está fincado no espaço e no tempo. Ele está dizendo o seguinte: olha, um dia nós estaremos na eternidade e eu desejo que você esteja lá ao meu lado. Não é uma preocupação apenas para esse tempo, é uma preocupação para a eternidade. Cadê você, irmão? Cadê você? Se entregue a Cristo, busque o Senhor, leia a palavra, venha para a igreja, discipule, participe do grupo de discipulado, se envolva, sirva. Não é porque nós queremos que em 2026 você faça as coisas na igreja, é porque tudo que nós fazemos para o nosso Senhor aqui está apontando para a eternidade. E Paulo termina, e eu caminho também. Primeiro ele mostra que Deus nos salvou, depois ele mostra a nova mentalidade, a mentalidade transformada pelo Espírito Santo, e então versículos 12 a 14, ele termina com a nova identidade. Recebemos uma nova identidade. Paulo muda a chave agora, nos últimos versículos, da doutrina para a prática, daquilo que Deus fez para como nós viveremos. Depois de explicar que o Espírito habita em nós, Paulo tira uma conclusão lógica. Se Deus fez tudo isso, tudo que nós já falamos até agora, nós agora temos uma dívida. E essa dívida não é com a carne, é com o Senhor. Paulo diz, não somos mais devedores à carne, não devemos nada à carne, fomos libertos dela. Antes de Cristo, você era escravo. Você devia obediência aos seus desejos pecaminosos. Você não tinha opção. Agora o cristão não tem mais nenhuma obrigação moral ou espiritual de seguir os impulsos da carne. Agora ele pode lutar. Qual é a ideia aqui? A ideia é que antes você não podia lutar. Você estava preso, você era chicoteado, você era obrigado a obedecer os desejos da carne. O que Cristo fez? Ele te libertou. Então todas as vezes que você peca, você está se colocando, um homem livre se colocando como escravo. O Hebreus vai falar sobre isso. Se colocando novamente como escravo do pecado, dizendo para o pecado, manda em mim, dizendo para o pecado, me dá uma ordem. Mas agora nós podemos lutar, agora nós podemos em Cristo, nós podemos lutar com as armas espirituais, nós podemos lutar. Versículo 13 vai falar sobre a mortificação do pecado, porque se viverem de acordo com as exigências da lei, morrerão, se contudo pelo Espírito fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Paulo apresenta esse contraste entre vida e morte no final do nosso texto. Viver segundo a carne é morte. Seguir os impulsos naturais sem o Espírito leva a separação para com Deus. Fazer morrer as obras do corpo traz vida. Diferente da salvação, onde Deus faz tudo, a santificação, a forma como nós devemos viver uma vida santa, é vivida entre a obra que Deus continua fazendo através da palavra e do Espírito, mas agora capacitados, nós agimos, nós seguimos, nós obedecemos,
e nós estamos debaixo da direção do Espírito Santo. Por isso vencemos pecados intocados. Você usa a força de Deus para matar o orgulho, para matar a inveja, para matar a ira, para matar a língua, para matar o egoísmo. Como disse John Owen, o grande teólogo, estamos matando, ou melhor, esteja matando o pecado, ou o pecado estará matando você. John Owen disse, esteja lutando, matando o pecado. Porque se você não estiver, certamente o pecado estará matando você. E aí ele termina com a nova identidade, Versículo 14, somos filhos de Deus. Todos os que são guiados de Deus são filhos de Deus. Ser guiado, irmãos, aqui, não é apenas, ou não é isso, tá? Ser guiado não é sentir um arrepio. Ser guiado não é ter intuição. Ser guiado é ser inclinado pelo Espírito Santo a obedecer a palavra e a lutar contra o pecado. É isso ser guiado. A sua palavra escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Isso é ser guiado. Ser guiado não é procurar lugares. Ser guiado não é procurar pessoas. Ali tem um cara bom, ali tem um pastor, ali tem um missionário. Não. Ser guiado pelo Espírito é todos os dias buscar o Senhor. É ter a preocupação de conhecer o Senhor. Como é que é a sua semana? Existe preocupação? Eu sei. A sua semana é extremamente ocupada, difícil. E eu imagino que seja, realmente. Mas a questão é que, quanto tempo dessa semana você tem dedicado a Cristo? Quanto tempo dessa semana? Por quanto tempo você lê a Bíblia? E, irmãos, quando eu digo isso, existem duas atitudes agora em cada coração e mente. Ou você está pensando assim, eu preciso buscar a Cristo. Ou então você está bem com isso. Isso não está te ferindo de forma alguma. O fato de você não ler Bíblia não te incomoda. Tome cuidado se essa é a atitude do seu coração. Porque você está perdido, entende? Porque você está dominado pela carne. É isso que está acontecendo aqui. Você está dominado pela carne. Aqueles que são guiados são aqueles que obedecem, Olha o que a Bíblia diz, irmãos. Eu não estou criando frases nessa noite. A Bíblia diz, aqueles que têm os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Quem ama é quem tem e guarda. Ah, pastor, eu não consigo vencer os pecados intocados. Claro que não consegue. Não tem palavra em você. Tem citações, tem frases, tem elencos de séries da Netflix, tem escalação do time de 69, tem tudo menos Bíblia. Não consegue ver, claro que não consegue vencer pecado, não tem prazer no Senhor, não tem vontade de vir à igreja, é dominado pelas coisas desse mundo, é claro que é dominado por pecados intocados, vai sair daqui hoje e de madrugada vai ver pornografia e está tudo bem, percebe? Vai sair daqui nessa noite, vai me malhar lá para alguém, antes de sair da mesa da comunhão. Pô, para que uma palavra dessa? Vim para a igreja para ouvir um negócio desse, eu não venho mais aqui não. Você está entendendo? Porque é dominado pela carne, porque não é guiado pelo Espírito, porque quando a gente vem para apanhar, irmãos, desde que seja a palavra nos confrontando, nos colocando contra a parede, dizendo, mude, se renda, se ajoelhe, clame, se arrependa dos seus pecados.
Agora, não é que você vai virar um super-homem, uma super-mulher, eu vou me render, não, você vai se render hoje, e você vai lutar hoje, e você vai ler a Bíblia hoje, e você vai orar hoje, e amanhã, quando você acordar, a carne estará lá, e o pecado estará lá, tentando te impedir, e aí você vai ler amanhã, e você vai orar amanhã, e você vai buscar amanhã, e você vai se arrastar para a palavra com toda a dificuldade, e aí na terça-feira é isso de novo, e na quarta-feira, e na quinta-feira, até que finalmente o Espírito, ele começa a te fortalecer, você começa a estar mais firme, mais forte, mais conhecedor do Senhor, e assim a sua vida começa a prosperar em Cristo. É luta em cima de luta, constantemente. A luta contra o pecado, a mortificação do pecado, não é, Paulo está dizendo, que nos faz filhos de Deus. Porque ele diz, todos que são guiados por Deus são filhos de Deus. Paulo está dizendo que o fato de eu lutar contra o pecado é um indício que eu sou filho de Deus. Paulo está dizendo que a luta não te faz filho de Deus, a luta contra o pecado. Mas lutar contra o pecado é a prova de que você já foi adotado. Só os filhos de Deus lutam contra o pecado. Só os filhos de Deus desinstalam aplicativos, compartilham com irmãos, irmãs, olha, eu estou vivendo uma luta, ora por mim, vamos ler a Bíblia durante a semana, me ajuda em oração, me ajuda porque eu estou sofrendo tentações. O Filho de Deus luta contra o pecado, o Filho de Deus usa as armas poderosas, palavra, oração, armas poderosas, discipulado, relacionamento, armas poderosas e necessárias para lutar contra o pecado. Os pecados eram intocáveis porque tentávamos resolvê-los sozinhos. Nós o amávamos, precisávamos dele, porque eles determinavam a nossa identidade, nossa atitude. Mas ao sermos adotados, o Espírito de Deus toca aonde nós não alcançávamos ou não queríamos tocar. Toda glória vai para Deus, irmãos, pois foi o seu Espírito quem nos guiou da morte para a vida. E eu concluo então. Passamos as últimas semanas olhando para os nossos pecados intocáveis. Como eu já disse aqui, orgulho, irritabilidade, ansiedade, ingratidão, língua, egoísmo. Se formos honestos, saímos daqui ao longo dessas semanas sentindo que esses pecados eram como lepras na nossa alma, né? Aquilo que nos torna inimigos de Deus, sujos, doentes. Mas quando olhamos para o texto de Romanos capítulo 8, nós vemos que há esperança, que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Como esses pecados morrem, então? Eles não morrem porque nós finalmente conseguimos nos limpar. Eles morrem porque Cristo assumiu o nosso lugar e recebeu a nossa punição. Na cruz, Jesus Cristo, o único homem que nunca teve um pensamento orgulhoso, o único homem que nunca foi dominado pela ansiedade, nunca foi ingrato, foi tratado como pecador, sem nunca pecar. Porque o tema desta última semana é só lhe deu glória, né? O fim dos pecados intocados, somente a Deus da glória. Porque se você conseguir vencer a sua irritabilidade pela sua força de vontade, a glória é sua. Se você controlar sua ansiedade com técnicas de respiração, a glória é sua. Mas se você olhar para a cruz de Cristo e disser, eu sou aceito, amado e livre de toda condenação, apenas pelo que Jesus fez e não pelas minhas obras, aí o seu coração começa a mudar. De forma que você consegue, sozinho não, guiado pelo Espírito Santo, vencer os pecados. A gratidão, então, substitui a ingratidão. A paz de Cristo substitui a ansiedade. A humildade de quem já foi salvo vai substituir o orgulho. A tranquilidade substitui a irritabilidade. Valorizar o irmão substitui o egoísmo. Não saia daqui hoje tentando tocar o seu pecado com mãos sujas pela sua própria justiça. Olhe para aquele que foi tocado pela ira de Deus, para que você pudesse ser tocado pela graça e pela misericórdia.
Os pecados podem ser intocados para você, mas não são para o Espírito Santo de Deus. Quando você entende que Jesus morreu para que não houvesse mais barreiras entre você e o Pai, o pecado perde o seu encanto, ele perde o seu valor. O fim dos pecados intocados é o começo de uma vida onde a maior alegria não é ser perfeito. A maior alegria é ser de Deus, é pertencer a Ele. E a esse Deus, e somente a este Deus, seja a glória, hoje e para sempre. Amém. Deus, muito obrigado por essa noite. Obrigado, Pai, porque podemos louvar o Teu nome, cantar, orar, mas também ser confrontado pelo Seu poder, pelo poder da palavra. Que haja transformação em nossas vidas, Deus. É isso que nós te pedimos. E em Teu nome nós oramos. Amém.